Boa noite, você que se liga no canal do YouTube da Igreja Batista do Barro Preto. Muito boa noite. Hoje talvez seja o dia 13 de novembro de 2020, se você está vendo esse vídeo na data que ele estreia. Se você não está vendo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer você esteja. Deus vos abençoe. Nossa, eu usei a segunda palavra, a segunda pessoa do plural aqui, me sinto até um pouquinho mais chique. Mas que Deus abençoe vocês aí do outro lado da nossa telinha. Meu nome é Vitor Daniel e eu sou professor, ou tento ser, professor dos adolescentes da EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical online, e que não é tão dominical assim, já que estamos saindo esse vídeo, os nossos vídeos saem sempre nas sextas-feiras, né? Então, uma EBD meio um pouquinho antecipada, né? A gente antecipa um pouquinho, né? Mas você que está vendo na sexta-feira, hoje, dia 13, seja muito bem-vindo. Você que está vendo depois, seja muito bem-vindo também. E é isso, meus senhores e minhas senhoras, meus amigos e minhas amigas que estão nos assistindo. Como eu já falei, meu nome é Vitor, essa é a EBD dos adolescentes da Igreja Batista do Barro Preto. A gente tem, no mesmo horário agora, saindo a EBD dos jovens, junto dessa. Então, corre lá depois para assistir. Domingos nós temos a EBD às 9, também a EBD com a classe geral. Estamos tendo agora os estudos com o Eliomar sobre os 10 mandamentos, agora no mês de novembro de 2020. E temos também a EBD Kids após o culto da manhã, a EBD do Semear. Falando em culto todo domingo, manhã e noite, sábado o culto dos jovens, quinta-feira o culto de oração também à noite. Então, tá cheio, nosso YouTube tá cheio, gente. Você não fica sem alguma coisa para fazer, sem alguma coisa para assistir, para ser abençoado através das nossas redes. Tudo bem? Gente, na nossa EBD de hoje, ela cai numa data muito emblemática, porque hoje é sexta-feira 13. Hoje, olha só, é uma sexta-feira 13, hoje é 13 de novembro, e sexta-feira 13 tem toda essa aura, toda essa mística de que, nossa, é o dia do azar, é o dia que tudo dá errado, não é? Tem esse pavor coletivo na sexta-feira 13. Pois bem, nós estamos aqui hoje para desmistificar. Hoje eu não sou o caçador de mitos, mas nós vamos desmistificar essa sexta-feira 13, porque a nossa lição dessa semana tem um título muito, muito potente, que é Chega de Enganação. Então, no more enganation. Não sei falar inglês. Chega de enganação, chega de mentira. Vamos desvendar esses negócios, meus amigos. Se isso é real, se não é real, essas coisas. Bom. Ui, meus amigos, que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, tenha misericórdia de mim. Dê misericórdia de mim. Gente, a nossa lição, ela vai falar sobre essas superstições, essas crendices populares, isso que o pessoal fala que acontece, que não acontece, essas coisas místicas, dá para prever futuro, não dá, esses negócios horóscopo, enfim. Bom, pergunto eu a você que está aí me assistindo. Você conhece alguém que se mete nesses esquemas? Alguém todo dia pega lá um jornal, abre um site, que ninguém mais abre jornal, né, gente? Abre um site lá para ver qual que é o horóscopo do signo, o que está dizendo lá. Alguém que guarda, que tem amuleto da sorte, que tem roupa da sorte, camiseta da sorte, que guarda algum tipo de amuleto. Aliás, às vezes até você já até conversou com uma pessoa, não só conhece, mas teve oportunidade, às vezes, de confessar alguma coisa, conversar, perdão, alguma coisa desse tipo com alguém que pratica essas coisas. Ou então você já ouviu falar, por exemplo, do pessoal que joga búzios, pessoal que faz leitura de mão, cartomante, esse pessoal, quem já viu, nunca viu aquelas simpatias que fica colada em muro, em poste na rua, né? Traga a pessoa de volta em 3 dias, traga a pessoa amada de volta em uma semana, né? Esses negócios assim, todo mundo já viu, a gente já entrou em contato, gente, a gente já viu, eu já cansei de ver isso ao longo da minha vida, e olha que eu tenho poucos 24 anos, apesar dessa carinha de 16, eu tenho 24. Mas eu já vi muito disso, gente que bota perfume incenso na casa inteira para espantar mal-olhado, que bota negocinho de arame para filtrar os bons espíritos, bota umas estrelinhas por aí jogada, enche o quarto com cristais para atrair boas vibrações, para purificar o ambiente.
para não ter energia negativa, enfim. Já vi um monte de coisa disso na minha vida. Bom, e aí, meus amigos, isso é comum, relativamente comum. Tudo isso que eu falei não é uma coisa assim, velada, escondida, não é uma coisa comum de acontecer nos nossos dias. Talvez você já tenha até visto alguma coisa dessas. E aí, gente, qual que é o que a gente tem que se atentar? É que tudo isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Nada disso é brincadeira. Ninguém bota uma coisinha, um amuleto pendurado na parede, ou guarda alguma coisa, um cristal, ou fica lendo, ou alguém produz o signo, lá o horóscopo lá do signo. Nada disso é brincadeira. Às vezes a gente até pode até encarar como brincadeira a gente do nosso modo inocente de ser, às vezes. Muitas vezes, porque a gente sabe que aquilo ali não adianta de nada. Mas aquilo ali é toda uma complexidade, uma seriedade por trás daquilo. Porque tem muita gente que realmente acredita nessas coisas, meus amigos. E todas elas são práticas que são expressões de crenças, de doutrinas, de seitas religiosas que vão contra o que a Bíblia diz, vão contra a palavra de Deus, vão contra o que nós, como cristãos, acreditamos que é o correto e o que realmente acontece, né? Vão contra, inclusive, contra o que a gente acredita que exista, de fato, né? Então, meus amigos, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas para a gente não se deixar contaminar por elas. A gente não se deixar contaminar. Porque aí eu estou falando, gente, hoje é sexta-feira 13. Um monte de gente, um monte de cristão diz que sexta-feira 13, o irmão acredita lá que a sexta-feira 13 tem algum poder, a data sexta-feira 13 tem algum poder sobre a vida dele. E não tem. Não tem. Então, a gente tem que ficar atento para essas nuances, para essas coisas, para a gente não se deixar contaminar e a gente seguir firme e forte na palavra de Deus. Bom, falando na palavra de Deus, gente, se a gente vai lá na Bíblia, a gente vê que, desde muito tempo, meus amigos, que Deus alertava sobre isso o povo dele. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, gente, com um texto da Bíblia. Vou pegar um texto da Bíblia que está lá em Deuteronômio. Está lá em Deuteronômio, para a gente dar uma lidinha. Então, Deuteronômio, no capítulo 18. Se a gente desce aqui a tela, gente, ignora a propaganda na direita. Gente, se a gente desce aqui a tela, Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 10, a gente vai ler o seguinte aqui no 10, a partir do versículo 10. Não, aliás, começar a partir do 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Esse texto, gente, foi escrito quando é Deus falando com o povo antes deles entrarem na terra prometida, né? E aí, quando eles entrassem na terra prometida, eles veriam que os povos fazem tudo isso que vai ser elencado aqui e tudo isso que eu já comentei. Bom, e aí é Deus alertando, gente, não se mistura com isso, não faz essas coisas que vai ser a perdição de vocês. Bom, o que Deus fala com eles? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, que era o pessoal que sacrificava os filhos aos deuses. Olha só. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Eu acho esse versículo de Deuteronômio 18, 13, para mim é um versículo fantástico. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, meus amigos. Bom, então quando o povo estava entrando lá, eles iam ver essa série de coisas. E aí, gente, isso tudo entra dentro do esoterismo e das artes ocultas, do ocultismo. Esoterismo e ocultismo. Todas essas ações, essas pessoas, esses atos elencados aqui. Gente, lá no esoterismo, o pessoal vai entender, a gente entende, quando a gente estuda o esoterismo, o que o esoterismo acredita? Eles acreditam que é preciso desvendar mistérios para compreender a razão das coisas e a maneira como funcionam. Então, eu tenho os mistérios que vão explicar
por que tal coisa aconteceu, qual foi o motivo de alguma coisa ter acontecido ou o que vai acontecer. Enfim, são os mistérios que estão lá, que a gente precisaria adivinhá-los, a gente precisaria desvendá-los para entender como é que o nosso mundo funciona. E aí eles buscam fazer essa ligação entre as coisas, entre o cotidiano, entre o natural e um sobrenatural, que eu gosto de chamar de sobrenatural de Almeida, né? Que é um sobrenatural que de sobrenatural não tem nada, no final das contas. Então, sobrenatural de Almeida. Gente, os adeptos do ocultismo, eu falei do esoterismo, lá no ocultismo a gente tem as artes ocultas, que aí é a astrologia, que tem a ver com o signo, com o horóscopo, a parapsicologia, que é os negócios loucos da mente, tudo mentira, gente. Eu estou falando aqui, não acredito em nada disso, tudo bem? Magia, bruxaria, necromancia, tudo bem? São as artes ocultas. Bom, aqui no texto, gente, eu vou fazer um destaque aqui, ó. Vou fazendo um destaque breve nas palavras que estão aqui. Adivinhador, gente. Então, não achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, que eu já falei, era o pessoal que sacrificava, oferecia os próprios filhos em sacrifício aos deuses. Nem adivinhador. Gente, o que é um adivinhador, meus amigos? Um adivinhador, se a gente pega o contexto, era uma pessoa que supostamente tem poderes adivinhatórios e que diz desvendar o futuro. A pessoa se diz lá que tem os poderes e que os poderes dela, ela consegue prever o que vai acontecer. Tudo bem? E aí, gente, hoje em dia, o que a gente tem? Cartomante, quiromante, os necromante, médium, pai de santo, babalorixá, astrólogo, numerólogo, tarólogo, os oráculos, os gurus, os futurólogos, os videntes, todo esse povo aí são adivinhadores, é o pessoal que tenta, de alguma maneira, adivinhar o que vai acontecer. É aquele que tem poderes adivinhatórios no que diz respeito a desvendar o futuro. E aí, gente, isso está em voga, né? A gente chega agora no final de ano e entra muito aqui no prognosticador, também isso que eu vou falar, porque a gente chega no final de ano, gente, aí o que começa a acontecer? Começa as redes de televisão, a mídia, chamar vidente, adivinhador, astrólogo, para dizer como é que vai ser o ano que vem, para fazer previsão do ano que vem. Aí chamam para fazer a previsão de como é que vai ser os times de futebol no ano que vem, quem que vai morrer, se vai morrer algum famoso no ano que vem, como é que vai ser, se o Brasil vai estar bem, se vai estar mal, o que vai acontecer. O pessoal já começa a chamar, a grande mídia, a mídia começa a chamar esse povo, né? Porque rende audiência, gente. O pessoal, não se engane, não. O pessoal não chama, né? Não chama porque eles são do mal, não. Eles chamam porque dá dinheiro, porque o pessoal assiste. Porque o pessoal é enganado. Infelizmente, as pessoas são enganadas por esse tipo de coisa ainda, até hoje. E aí, meus amigos, nós somos cristãos, a gente sabe que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Não nos compete saber as coisas que ainda virão, não é? Então, meus amigos, os adivinhadores, que entra também nos prognosticadores, eu até engasgo para falar essa palavra, gente, que são as pessoas que tentam prever o futuro. Tudo bem? E aí, gente, essas duas coisas são, ó, nananina, não. São essas coisas que não existem. Nada disso acontece, gente. A gente não consegue prever o futuro. A gente não consegue. Por mais que você tenha curiosidade, às vezes, de saber o que vai acontecer, a gente não consegue fazer essas coisas, gente. Isso aí, o futuro a Deus pertence. Já dizia minha avó quando eu era criança, né? E aí, gente, tanto esse negócio é legal que alguém previu uma pandemia no final do ano passado, quando eles fizeram a previsão sobre 2020? Alguém previu este momento? Alguém viu alguma coisa? Não. Que geralmente, gente, vamos combinar. Uma parte sempre faz umas previsões bem genéricas, né? Que se encaixa em tudo, né? Para tentar justamente assim dizer, né? Dizer, mas gente, olha por esse ângulo, né? Salta umas previsões genéricas de vez em quando. Não é, meus amigos? E a gente sabe que essas coisas não existem à luz da palavra de Deus, que isso é mentira, é obra humana e obra do demônio. Tudo bem? Bom, meus amigos, os
agoureiros, meus amigos. O agouro, não sei se você já ouviu falar disso, gente, o mau agouro. Pessoa lança um mau agouro na pessoa. Gente, o agoureiro é aquela pessoa supersticiosa, é aquela pessoa extremamente supersticiosa, tá certo? Ela consegue, ótimo. Ela fica prevendo e temendo a desgraça, as coisas que vão acontecer, azar, né? Ao se deparar com um objeto, com um animal, com alguma coisa, ou com a própria data de sexta-feira 13, né? Que é, então, aquela história do gato preto, né? Que você não pode passar debaixo da escada, que não pode pisar na risca da calçada, na risca do piso, quebrar espelho dá azar. São essas coisas, são as superstições dos agoureiros. Feiticeiros, meus amigos, os feiticeiros, nem feiticeiro, né? O pessoal que usa feitiços ou bruxaria para conseguir alguma coisa, né? Quem a gente tem as magias brancas, digamos assim, né? Não precisa nem ser a magia negra, as magias brancas, as tais das poções mágicas, que hoje em dia está em desuso, mas a gente tem uma feitiçaria muito em alta, são as simpatias, né? Simpatias, os incensos, aqueles banhos energizantes, reprogramação quântica do não sei das quantas. E aí, meus amigos, nada disso vem de Deus. Nada disso vem de Deus. Nada disso vem de Deus. Encantadores, são as pessoas que usam de encantos para conseguir alguma coisa, né? Então, o pessoal usa músicas, rezas, fontes, orações místicas, os encantamentos, né? Simpatia também, em algum certo momento, os chás, enfim, os encantadores. Os necromantes que vai entrar também em quem consulte os mortos, gente. O necromante é a pessoa que consulta os mortos. É a pessoa que supostamente... Gente, eu estou falando de novo. Eu estou falando tudo isso daqui, eu não acredito em nada disso. Tudo isso é mentira, nada disso acontece, não. Nada disso acontece, tá bom? Nada disso acontece. Tudo que eu estou falando aqui, eu não acredito em nada disso. Nada disso acontece. A gente sabe que é mentira. Então, não existe simpatia de sexta-feira 13, porção, chá mágico, banho espiritual, nada disso, tá bom? Do mesmo jeito, gente, que não existe consulta aos mortos, gente. Os mortos estão mortos. Os mortos estão mortos, acabou. Não tem essa história de eu ficar consultando morto, consultando espírito da vida passada. Não, nada disso. Ou vou falar com minha avózinha que morreu porque eu estou com saudade dela. Eu vou lá num médium para ela ver, numa necromante, para eu falar com a minha avózinha. Nada disso existe, gente. Nada disso existe. Tudo bem? E aí, crianças? Então, médium para a sessão espírita, os curandeiros, guia espiritual, nada disso, gente, nada disso, meus amigos, nada disso. E tem também os mágicos, né? O pessoal que lança magias para conseguir o que alcança, né? Então, os feitiços, né? Já falei disso. Os búzios, o pessoal que usa os búzios, ou as macumbas, os pais de santo, mãe de santo, enfim, meus amigos, tudo isso que a gente sabe que vai contra a palavra de Deus e que a gente sabe que não existe, que é mentira, que é falsidade, são coisas que não são reais, que são enganações que o diabo e que o mundo coloca para a gente ser tentado a cair e se afastar de Deus, não é? São pedras de tropeço que a gente tem, infelizmente, que o diabo lança para a gente, que os homens lançam para a gente, que o mundo coloca para a gente tropeçar e cair e se afastar de Deus. Mas, meus amigos, a gente tem que se lembrar o seguinte, ó, todas essas coisas são abomináveis, está aqui, ó, é abominação ao Senhor. São abomináveis. Deus não tolera essas coisas, meus amigos. E quem pratica um negócio desses, alguma dessas coisas aqui, está se afastando de Deus. Ela está se afastando de Deus à medida que faz essas coisas, gente. E aí, gente, a gente tem que parar para pensar naquilo que a gente mesmo faz, né? Quem nunca pegou um jornal, um site para ler um horóscopo, para ver o que estava dizendo no seu signo, não é? Gente, eu brinco que o meu signo é Batman, né? Meu signo é de Batman, porque eu não acredito nessas coisas, não. Não acredito nessas coisas.
até porque eu sou crente, né? Eu sou crente, não acredito nessas coisas. Então, horóscopo, os tais dos cristalzinhos, quem já botou um cristalzinho no quarto para energizar? Quem já viu, teve a curiosidade, às vezes, de entrar num médium, de ir num médium, num vidente? Quem tem aí amuleto da sorte, cueca da sorte, que o pessoal falava antigamente, tinha muito em filme e série, né? Cueca da sorte, roupa da sorte, camiseta da sorte, né? Enfim, a gente tem isso em muitas coisas. E na mídia popular a gente tem essas coisas. Eu falei de mídia, né? Os videntes, mas assim, jogos, muitos jogos. Você pega muitos jogos mesmo. Eles brincam com isso, com magia, com feitiço, com encantamento, com poção, com, enfim, com essas coisas que não são de Deus. Não são de Deus. Tudo bem? Enfim, podia ficar eu podia ir ficar citando aqui meu coisa. O pessoal que faz a reza braba, né? Que faz aquela oração forte, mística, para saber que vai dar tudo certo, que vai num pai de santo, que toma banho de não sei das quantas, toma chá de não sei das quantas. Enfim, enfim. Gente, Deus é maior do que todas essas coisas. Deus é maior. Eu vou até voltar aqui na imagem, eu estou com a tela ainda, né? Eu vou até voltar aqui na imagem um pouquinho grande para falar com vocês. Deus é maior do que todas essas coisas. Você não precisa disso. Você que tem Jesus, você não precisa dessas coisas, meus amigos, porque a gente pode buscar a Deus para saber as respostas disso, a saber as respostas e tudo aquilo que a gente realmente precisa saber. Porque tem coisa que a gente não precisa saber, gente, e a gente fica curioso à toa. A gente fica curioso à toa, só de cansar, só para ficar cansado. E aí, gente, eu tenho um exemplo muito legal na Bíblia, que é o exemplo de Daniel. O exemplo de Daniel. Porque Daniel, gente, para quem não se lembra, Daniel foi enviado de escravo para a Babilônia, não é? E aí acontece um certo momento que o rei Nabucodonosor tem um sonho e chama os adivinhos, os feiticeiros, os médiuns, os videntes, para tentar interpretar o sonho dele. E aí o rei, espertamente, para não ser enganado, ele diz o seguinte: olha, se vocês realmente conseguem prever o futuro, me diz qual foi o sonho que eu sonhei, adivinha aí o sonho que eu sonhei, me diz o meu sonho e depois dá a interpretação. E aí o que esse pessoal super poderoso falou? O rei, você está zoando com a nossa cara, você está brincando com a minha face. Não dá para adivinhar o sonho. O senhor tem que falar o sonho para a gente. E aí, rei Nabucodonosor insiste. Não, se vocês são poderosos mesmo, se vocês não adivinham mesmo, vocês vão adivinhar o meu sonho e depois dizer o que ele significa. Né? E aí fica um impasse, e aí a gente até que chega um momento que Daniel é chamado ali. E a atitude que Daniel tem ali nesse caso é muito legal e está registrada na Bíblia, lá no capítulo 2 do livro de Daniel, que aí o rei chama, o Nabucodonosor chama o Daniel lá, e aí, meus amigos, Deus revela a Daniel o sonho. Está aqui no versículo Daniel 2, versículo 19, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Deus bendisse o Deus do céu. E aí, meus amigos, na hora que Daniel vai ter com o rei, aqui a partir do versículo 26, a gente lê o seguinte, ó. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões quando estavam da tua cabeça, quando estavas no teu leito. E aí Daniel segue dizendo, mas o ponto é, quem fez a adivinhação não foi Daniel. Daniel não adivinhou o sonho de ninguém, e ele deixa isso muito claro se a gente ler o texto. Se a gente continua lendo o texto, ele vai dizer isso lá na frente. Ele não fez nada. Quem deu a interpretação foi Deus, porque é o único que tem poder para isso. O único que tem poder para fazer essas coisas, para adivinhar, para saber o que há de vir, é Deus. Então, procure a Deus, meu amigo. E aí, gente, eu vou descer aqui para ir lá no livro de Jeremias com vocês, porque Deus mesmo, lá no livro de Jeremias, já tinha falado com o povo aqui no capítulo 27,
sobre isso, quando o povo estava um pouquinho antes do povo ser deportado no exílio para a Babilônia, justamente numa época que o povo de Israel estava muito afastado de Deus, e aí Deus, através de Jeremias, vai dizer o seguinte: não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos. Essa versão aqui que está na internet, gente, traz a palavra profeta. A minha versão, na minha Bíblia, ela já traz uma outra palavra quando ela traduz, mas eu vou ficar aqui. Aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos alvoreiros e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Eles profetizam mentiras. Tudo isso daqui, adivinhação, sonho, agoureiro, encantamento, mentira. Tudo bem? E a gente tem o próprio Deus dizendo isso, que isso são mentiras. Tudo bem, gente? Então, a gente precisa ficar a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, meus amigos. Bom, vou descompartilhar aqui de novo, só para voltar com vocês e conversar um pouquinho, gente. Porque a gente, como eu falei, a gente vive num tempo em que a gente tem superstição para tudo. Como eu falei, hoje é sexta-feira 13, né? A gente tem um monte de superstição, um monte de crendices populares, né? Que parecem inofensivas. Se a gente for parar para pensar, elas parecem inofensivas, não faz cosquinha em ninguém, não é? E aí, minha gente, o problema é que isso vai contra a palavra de Deus. Isso vai contra a própria palavra de Deus. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas superstições, essas crenças, tá certo? Porque o que é isso, na verdade, gente? Quando a gente acredita numa superstição, numa crença, a gente está dizendo que aquilo é um sinal de que alguma coisa vai acontecer. Ou seja, a gente está tentando prever o futuro, fora de Deus, baseado em coisa humana, tá certo? E aí, gente, esses sinais geralmente não tem, gente, geralmente tem relação nenhuma com os fatos, né? Não tem relação nenhuma. Então, por exemplo, você quebrar um espelho dá 7 anos de azar. O que tem a ver? Você quebrar um espelho com azar, né? Passar debaixo da escada, não sei o que já, o gato preto, estrela cadente, gente. Você vê estrela cadente que o pessoal dizia, faz um pedido para a estrela cadente que ele se realiza, não é? E aí, minha gente, a gente tem várias crendices, as fitinhas de pulso, com volta, com nó, essas coisas malucas. O pessoal que pula 7 ondinhas no Réveillon, no fim de ano, vai na praia e pula 7 ondinhas. O pessoal que no fim de ano, no ano novo, usa a cor vermelha, que é para trazer amor, amarelo, que é para trazer dinheiro, essas coisas. Gente, tem nada a ver. São essas coisas que não tem nada a ver, meus amigos. Elas são superstições. É tudo superstição. Primeiro, não tem relação real nenhuma entre o que eu estou querendo e a coisa que eu estou fazendo. Né? Não tem relação nada. Né? Gente, o que tem a ver o gato preto com azar? Tem nada, gente. Não é? E aí, meus amigos, possivelmente a gente conhece pessoas que acreditam nessas coisas, que são escravas dessas superstições. E signo, também, eu esqueci de falar, gente, signo, o que tem a ver a posição da estrelinha lá no céu com a sua vida? Porque a estrela no céu, ela vai influenciar, ela tem a energia, a posição das estrelas com a posição do Sol, dos planetas. Aí eu fico pensando, gente, esse pessoal é louco. Esse pessoal é louco. Primeiro, gente, se você for passar no universo, as estrelas estão a trilhões de quilômetros uma das outras, não tem nada a ver com isso daqui, tem nada a ver. Aí a posição que ela aparece para a gente aqui no céu, que é uma posição totalmente, assim, astronomicamente errada, né? Que a gente só está vendo a estrela assim, uma do lado da outra, né? Porque a gente vê as coisas aqui do jeito da Terra. Se eu estivesse na Lua, vejo de outro jeito. Se eu estivesse em Júpiter, veria de outro jeito. Se eu estivesse em Plutão, veria de outro jeito. Então, gente, tem nada a ver esses negócios. Nada a ver esses negócios. Esse negócio de signo, de horóscopo. Gente, é sério, eu fico impressionado com a criatividade do pessoal para ruim. Para fazer coisa ruim. Não é? Coisa que não tem sentido nenhum. E a gente conhece pessoa que vive presa nisso.
que vive presa em signo, que vive presa em horóscopo, que vive presa em superstição, meus amigos. E, gente, é uma coisa assim, triste, se a gente for pensar. É uma coisa triste ver as pessoas presas nessas mentiras, meus amigos. E aí, contra isso, a gente tem isso daqui. E aí, meus amigos, é nisso daqui que a gente vai encontrar lá em João, no capítulo 8 de João, meus amigos, um texto que é maravilhoso, que todos nós conhecemos, mas eu vou compartilhar aqui com vocês, que João 8, lá no versículo 32, a partir do versículo 31, mas especificamente no 32, disse-lhe Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui, lá o versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus vem nos libertar disso, dessas amarras, dessa escravidão, dessas superstições, dessas crendices, dessas coisas que não existem, dessas prisões inventadas pelo diabo, que são armadilhas de Satanás, são armadilhas do mundo para a gente, meus amigos. A gente não pode ficar preso nas superstições, a gente não pode ficar preso em nada disso, porque nós somos libertos disso, pelo sangue de Jesus que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para salvar a nossa alma, meus amigos. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Amém. E aí, meus amigos, a gente não precisa temer, sabe por quê? Porque lá em outro versículo, lá em Romanos, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Lá em Romanos capítulo 8, meus amigos. Deus, ele tem o controle da nossa vida, ele sustenta a nossa vida, e todas as coisas cooperam para o bem das pessoas que amam a Deus. Então, se a gente está com Deus, meu amigo, por que a gente vai ficar temendo, tendo medo das coisas, tentando adivinhar o que vai acontecer, se vai acontecer coisa ruim, se vai acontecer coisa boa? Se Deus toma conta da sua vida, para quê? Para que ficar gastando energia com essas coisas? Aliás, é com essas coisas que não acrescentam, não é? Lá em Isaías vai dizer isso, né? Por que vocês ficam gastando dinheiro com coisa que não alimenta, com coisa que não traz benefício para vocês, né? E aí, gente, a gente não pode deixar que isso nos domine. A gente tem que viver como o Salmo 37, versículo 5 vai dizer, que é: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais, o resto, ele fará. E tudo ele fará, meus amigos. Tudo ele faz. E aí, meus amigos, a gente chega num ponto aqui, já caminhando para o final, que é o seguinte: muita gente, muitos adolescentes, a gente acaba se envolvendo com essas coisas. Às vezes de brincadeira, às vezes nem tanto, né? E são coisas que Deus desaprova, meus amigos. Essas práticas, esses comportamentos são incompatíveis com a fé em Cristo Jesus, são incompatíveis com a palavra de Deus, são incompatíveis com a Bíblia, são incompatíveis com tudo que a gente acredita, meus amigos. E aí, meus amigos, a gente acredita nisso daqui, a gente acredita que há um Deus que controla todas as coisas, que é perfeito, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, a gente não precisa de nada disso, a gente não precisa recorrer à adivinhação, a gente não precisa falar nada, meus amigos, não precisa dizer nada, não precisamos fazer nada fora disso. A gente só precisa de Deus, não é? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, se a gente vai lá na Bíblia, é quando Saul, lá no livro dos Reis, em Samuel, quando Saul está fugindo e ele está desesperado e ele vai tentar achar uma feiticeira, uma médium, para falar com o profeta Samuel, que já tinha morrido para tentar ver o espírito de Samuel. Quando eu leio aquele texto, gente, eu fico pensando, nossa, mas a mulher foi muito esperta. Não é por nada, não. Porque em momento nenhum, o texto relata Saul conversando lá, supostamente, com Samuel, com o espírito de Samuel. Gente, em momento nenhum a mulher diz que é Samuel. Em momento nenhum ela diz que está vendo o Samuel. Ela olha, ela fecha o negócio lá, faz o negócio lá, e aí Saul pergunta: o que você está vendo, moça? E aí a moça responde: eu estou vendo um velho numa capa. E aí Saul diz: é Samuel, tem que ser Samuel. E aí Saul começa a falar com a mulher como se ela fosse Samuel. E um negócio assim,
maluco se você for parar para pensar, gente. É um maluco. Tanto que Saul acaba morrendo mesmo. Depois, no final das contas. E aí, meus amigos, é um texto fantástico esse texto, porque mostra assim, o poder de enganação, né? Como é que as pessoas são enganadas. Mas a gente tem que entender que o nosso futuro não está nas nossas mãos, não está na mão de espírito, não está na mão de morto, não está na mão de ninguém, está na mão de Deus, única e exclusivamente, meus amigos, nas mãos de Deus, meus amigos, única e exclusivamente nas mãos de Deus. E aí, gente, tem um texto muito bonito lá em Eclesiastes, muito que fala sobre isso, que é lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: deveras a tudo isso, apliquei o meu coração para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, gente. Então, jamais, nunca mexa, você que está me ouvindo. Você não precisa de adivinhação, de esoterismo, de misticismo, de ocultismo. Mesmo que todo mundo faça, mesmo que seu amigo ache que é legal, diga que é legal, mesmo de curiosidade, mesmo que para achar divertido, não se mete com esse negócio, não. Porque esse negócio não é de Deus, porque a gente sabe que o nosso futuro, tudo está nas mãos de Deus, meus amigos. Não deixe ser controlado por nada disso. Não deixe ser controlado por superstição, por medo, meus amigos. Nunca deixe, não se deixe se controlar. E aí, crianças, vale um texto que está lá em Colossenses. Já estou encerrando. Lá em Colossenses, capítulo 2, que vai dizer o seguinte, a partir do verso 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também nele andai, arraigados nele e edificados, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E aí, meus amigos, a gente tem que viver segundo Cristo. E aí, meu conselho final para você, se você se meteu com alguma coisa dessa, é sempre tempo de orar e se confessar a Deus e pedir perdão, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos corrigir e nos santificar e nos aproximar dele. Então, meus amigos, essas coisas não são de Deus, não vêm de Deus, e a gente tem que aprender a se afastar delas, ok? Bom, é isso. Grande abraço para todos vocês. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, que vocês tenham saído abençoados. E nos vemos na próxima lição, tudo bem? Tchauzinho, grande abraço a todos e fiquem na paz de Jesus. Tchauzinho.